Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Matheus. Então, é, nesse vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês mais a respeito de mim, né? E as minhas dificuldades também, né? E outras coisas. Então, eu vivo no Rio Grande da Serra, né? Mas, tipo, eu tenho bastante dificuldade lá onde eu moro. E que dificuldades são essas? Bom, dificuldade de socialização, né? Dificuldade de amizades, de namorar alguém e tudo. Quais são esses desafios? E também com o clima também, né? Os desafios são a cultura, gente. Então, eu não me identifico com a maneira de viver, né? A maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de encarar as coisas é completamente diferente. E os assuntos também são muito diferentes, né? Tanto religião, tudo, né? Até porque na minha vila não tem a minha religião, é lá no Recanto das Flores. E assim, até com pessoas da minha própria religião é complicado também, porque tem essa diferença de ressonância. Primeiro porque no meu salão do reino a maior parte é idoso ou bem mais velho que eu. Segundo, a cultura. Embora a crença, a religião seja a mesma, a minha cultura é completamente diferente. Aí vocês vão perguntar, a cultura do Gabriel é árabe. Bom, não necessariamente apenas árabe. Toda cultura que é quente, solar, de sol, de calor, de lugar quente, alegre, cheia de vida, cheia de calor humano, bom, essa também faz parte de mim. A cultura árabe, judaica, berbere, negra, africana, indígena, todas essas, sul da Europa, né? Região mais ao sul também da Europa, também, todo lugar assim. E os irmãos muçulmanos, além de eles serem mais velhos que eu, eles têm uma cabeça, uma maneira de pensar esbranquiçada, né? Mais europeia, né? Mais branqueada. E a minha maneira de pensar é totalmente diferente, né? A única coisa é a religião. Então eu tenho dificuldades nisso. Também eu tenho dificuldades com o clima, não me adapto mais, porque o meu corpo ele é tropicalizado, né? Porque assim, os genes que são responsáveis para eu me adaptar ao frio, oficialmente eles correspondem a apenas 13% do meu DNA, que seria a Alemanha, norte da França, Noruega, Ilhas Britânicas e tal, e norte da Itália. O que acontece? Os 38% da Península Ibérica que eu tenho no meu DNA, eles são uma mistura de povos ali indo-europeus, que seria antigos povos que viviam nas regiões quentes da Península Ibérica, lá a região do Baixo Alentejo, Algarve, Lisboa, Andaluzia, né? Os lusitanos, né? Os ibéricos também. Só que eles também têm mistura com povos frios do norte, que seria os celtas. E essa genética do norte da Europa e região fria, que também os celtas também são de lugar frio, né? Mas essa genética separada aí dos 3% da Europa deve ter vindo com essa mistura de povos, né? Que migraram para a Península Ibérica para o norte e alguma outra mistura no decorrer da chegada ao Brasil. Com certeza, né? Também. Então o que acontece? Até nesse DNA da Península Ibérica tem DNA mediterrâneo, que é esses 38%. Aí a gente pega os 2% judeu sefardita, que pelo que eu vi é judeu mestiço com árabe, 2%, 4% norte da África, que mais? 24% África subsaariana ou África negra, 9% indígena tamoio.
da etnia tamoio, né? E naqueles 38% da Península Ibérica ainda tem, né, os romanos, tem os gregos também. Então, assim, meu povo, o que que acontece? Eu passei a tomar muito sol, mudei a minha alimentação, não como muito macarrão, lasanha, nada que tenha excesso de gordura, tanto de gordura ou açúcar, é mais de gordura mesmo. Então, além de eu ter me reconectado com culturas quentes, tomado mais sol, com consequência, perdendo gordura subcutânea, se me tornando uma pessoa friolenta, me reconectando com culturas árabes, hebraicas, indígenas, africanas, tudo isso. Então, para mim, no meu ver, a cultura do Rio Grande da Serra, ela é extremamente contida, muito retraída. Na verdade, nem sei se isso pode ser configurado como cultura, porque as pessoas elas têm uma mentalidade meio que de branco, de gente branca, mas elas não têm uma tradição específica, elas não têm uma língua específica, elas não têm uma vestimenta, nada específico. É um pensamento branco, sem personalidade, sem raça, sem língua, sem tradição. Então, eu vivo num lugar assim, e se você foge desse padrão, você é deixado de lado, taxado como louco e vice-versa, né? Ou que você tem algum problema mental, né? E tudo isso. Transtorno mental eu tenho sim, né? Que é a síndrome de Asperger, né? Só que é assim, né? Como que eu explicaria isso para vocês, como eu já falei em outros vídeos? Seria autismo leve, com TDAH, hiperatividade, déficit de atenção e inteligência acima da média. Ou seja, autista com inteligência. Não seria superdotado, porque uma pessoa superdotada, ela geralmente não tem autismo e ela tem muitos neurônios no cérebro, o que não é o meu caso. Então, no meu caso, eu tenho mais neurônios que uma pessoa comum. Aliás, todo autista tem, até os que têm grau muito grave. A diferença esses neurônios, eles não têm conexão com o restante do cérebro. Eles são meio que avulso, eles não têm muitas conexões. E por essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto tem mais neurônios, então o que que acontece? Ele acaba escutando as coisas muito demais, luz é muito forte para ele porque a visão é muito boa, né? Então esses estímulos incomodam. E aí gira aquele stick, aquelas coisas tudo, o que não é meu caso, né? Porque como o meu autismo, né, é leve e eu, por exemplo, tenho inteligência, então eu consigo controlar, né, essas crises minhas e é mais tranquilo, né? Só às vezes que eu perco a paciência, muitas vezes, principalmente em casa, porque não é, como eu falei para vocês, não é fácil. Então o que que acontece? Aí algum de vocês deve se perguntar, bom, então talvez o Gabriel ele tenha se reconectado com essas culturas quentes por ele ser autista? Bom, não necessariamente. Como que eu explicaria isso para vocês? É tanto uma questão de ancestralidade, né, que faz parte do meu corpo, como também no meu DNA, né? Como também, como que eu posso explicar? É uma centelha que eu nasci, né? A centelha do calor humano e o autismo também, esse tipo, acaba tendo os hiperfoco. Então, ou seja, tudo que me interessa, por exemplo, eu tenho esse calor humano todo. Então, por causa do autismo, ele me ajudou a focar, a saber de onde isso veio, da história da família, dos meus ancestrais, como que vieram a nascer meu pai e minha mãe, meus avós, meus bisavós, de onde que veio essa herança, essa genética deles. Porque nas duas famílias, do meu pai e da minha mãe, teve apagamento cultural. Apagamento da cultura, apagamento da língua, da vestimenta, da comida, de tudo. Tudo foi perdido por meio da pobreza, por meio da mistura de raça, por meio de dizer isso não é correto, isso não é certo, proibir os povos de falar suas línguas e praticar sua cultura e sua maneira de pensar,
né? E aí surgiu minha família, né? Ainda veio também os transtornos da cabeça, mental, que piorou ainda mais a situação. Então, né, foi tudo perdido. E eu, né, estou buscando isso de novo. Quer dizer, eu já encontrei, né? E estou cada vez mais me aprofundando mais. E o que que acontece? Por eu sentir o mundo de uma forma diferente da média das pessoas, muito acima da média das pessoas, porque o frio eu sinto diferente das outras pessoas em volta de mim. A maneira como eu penso, a maneira como eu acho, tudo é diferente. Então as pessoas elas não entendem, simplesmente não entendem, elas não são obrigadas a entender, né? Entende quem quiser, quem gostar de mim, quem não gostar, problema da pessoa, né? Deixa a pessoa de canto. Então, por eu ser muito diferente na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e tudo, então simplesmente as pessoas não conseguem entender, nem os irmãos do salão, porque embora seja ensinado que a organização ela é amorosa, tudo, e realmente ela é muito, a cultura local ela tem um peso muito grande no forma como esse amor é demonstrado. Então, para a pessoa que está me tratando bem ou sendo amorosa, ela está sendo amorosa. Só que às vezes, do meu ponto de vista, parece que não. Por quê? Porque às vezes o meu calor humano ele pode ser tão grande que às vezes aquele gesto da pessoa às vezes pode ser configurado como só um gesto de carinho ou como frieza até, dependendo de como é feito, porque é uma maneira de pensar diferente, é uma energia diferente, uma cultura diferente. E eu me sinto assim, né? A pessoa não tem culpa, né? Na verdade, as pessoas do Rio Grande da Serra elas não têm culpa, né? Porque a falta de cultura é muito grande, né? A falta de estudo, a falta de educação, né? A população ela está muito envelhecida, né? Tem muitos idosos, né? A maior parte dos jovens saiu e os que ficaram têm aquela mentalidade, né? Amigo é só dentro da igreja ou no centro espírita ou sei lá do que mais, banda candomblé, ou do bar, ou de usuário de drogas. Então, tipo assim, eu já não sou nada disso, né? Então, pra mim é o seguinte, né? Eu acho que parece uma coisa que eu percebi. Parece que eu só consigo ter realmente amizade com uma pessoa quando ela tem alguma coisa a ver comigo. Pelo menos uma coisa só ela tem que ter. Mente aberta, ser uma pessoa divertida e não importa o que ela seja, né? Principalmente se ela servir Jeová. Aí sim é um bom amigo pra mim ou amiga. E tipo assim, gente assim, com calor humano, alegre, que mente aberta, não precisa ser inteligente, mas aberta a escutar. Não só a aprender, mas a escutar e a ser ouvida também, né? Não somente me escutar, mas eu ouvir ela também, que gosta de falar, que gosta de conversar, né? E tudo isso. Agora, tipo, pessoas que são muito contidas, pessoas que são muito rígidas, pessoas que são muito fechadas, eu não consigo ter amizade com essas pessoas, porque a maneira de pensar é muito diferente. A maneira de ver o mundo é diferente. Então eu não consigo ter, porque a minha cultura, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir é diferente. Não quer dizer que eu nasci nesse mesmo centro de pessoas que eu devo pensar igual, que eu devo gostar do Rio Grande, que eu devo fazer tudo o que todo mundo faz. Não, não sou obrigado, né? E assim, do mesmo jeito que eu tenho que respeitar as pessoas também têm que me respeitar. Agora, elas não podem me obrigar a pensar como elas, eu não posso obrigar elas a pensar como eu, né? Exatamente. E é isso, gente. Então, é que nem eu vou dar um exemplo de uma outra pessoa, que nem tem a princesa Diana, correto? Então, a princesa Diana, ela era uma pessoa que ela pensava diferente da média das pessoas. Porque assim, na Inglaterra, eles têm uma cultura muito contida, né, de comportamento, de frieza também, de contenção. E o que, que a princesa Diana era? Totalmente oposto, né? Até a aparência dela chamava atenção. Olhos grandes,
corpo esguio, pernas e braços compridos, beleza diferente para o padrão britânico, calorosa com as pessoas, muito amorosa, pegava as crianças negras no colo, ia em países árabes, ia na África, ia em outros países europeus, não estava presa em seguir regras rígidas, nada do tipo. Tinha um calor humano muito grande para a média de uma pessoa nascida no norte da Europa. E o que é isso, né? De onde que veio? Porque ela não tinha como explicar. Ela era uma pessoa branca pura. Ela não tinha mistura com ninguém de fora da África, negro, árabe, chinês, indígena, nada do tipo, né? Por que ela era assim? Bom, originalmente, né? Tanto a ciência quanto a Bíblia. Vou falar da Bíblia porque eu sou religioso. Religioso entre aspas, né? Porque eu não sou exatamente testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, meu povo, é quem está batizado, quem está pregando e tudo tal. Eu não, né? Mas tenho muita afinidade e já quase me tornei uma vez. O que acontece? Quando lá na Torre de Babel, tanto Jeová Deus e Jesus Cristo mudaram a língua das pessoas, espalharam-as pela terra, elas tiveram que se adaptar a novos climas, né? Então elas saíram de um clima muito quente e elas foram para terras frias. O que acontece? Pessoas que migraram muito ao norte da Europa, onde o clima é muito frio, as estações do ano são muito definidas, de verão para inverno, podendo ter períodos de muita luz, muita escuridão, neve, muito frio e temperatura que não tem extremos de temperatura. O que acontece? Para essas pessoas se acostumarem com esse novo terreno, uma alimentação completamente diferente da original, a mente deles teve que ser mudado, né? E o emocional, para eles poderem tolerar aquele novo ambiente e o frio, né? Então os europeus do norte da Europa, que seria França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Irlanda, Noruega, todos esses países aí, mais alguns, eles acabaram ficando com o coração mais frio, ficaram mais contidos, mais brigões, valorizando mais status e essas coisas, né? Começaram a se esquecer do verdadeiro Deus, né? E começaram a adorar vários deuses pagãos, antes do Império Romano lá levar o catolicismo e deixar aqueles povos ali ainda mais confusos de quem era o Deus verdadeiro. E aí o que me acontece? Alguns europeus do norte da Europa nascem com a centelha do calor humano, que são características originais ancestrais antes de migrarem para o norte da Europa. E o que acontece? Essas pessoas elas se destacam na onde elas nascem e muitas vezes elas não são aceitas, às vezes até pelas suas próprias famílias, e elas acabam até mesmo mudando de país, né? Por conta disso, de terem um jeito muito diferente, não gostarem muito de cumprir regras rígidas, de terem muito calorosas o tempo todo, gostarem de usar roupas mais coloridas em vez de gostarem de usar roupas neutras, né? Ter curiosidade por outras culturas e tudo tal. Então essa aí foi o que a princesa Diana nasceu, a centelha do calor humano, características de linhagens ancestrais que não tiveram a mente completamente mudada, não sofreram todas as mutações que Deus fez para eles se adaptarem à Europa. Então no caso, a princesa Diana, ela tinha esses genes antigos que não foram totalmente mudados, foram dados até um certo ponto para ela tolerar viver lá. Mas na linhagem dela, mas ela ainda tinha esses remanescentes de milhares de anos atrás, de quando o ser humano saiu lá da Torre de Babel e migrou para o norte da Europa. Então, no meu caso, de onde que veio isso meu, né? Esse jeito diferente, né? Que alguns me veem diferente da minha família, é justamente isso, né? É a genética do negro, né? A genética do índio, a genética do árabe, do judeu, do berbere, né? Todos esses povos aí me deixaram essa herança, né? O sul da Europa também. E acabou prevalecendo sobre o norte. Então, o meu jeito de ser não tem nada a ver. Então, esse negócio das pessoas cobrar de mim essa brancura... Bom, gente, a minha pele é clara. Eu não sou negro, não sou branco, não sou mulato, não sou moreno escuro. Eu sou moreno claro, praticamente configurado como branco como pardo, entre o meio termo. Então minha pele é clara, mas ela é quente. Ela é quente. Ela bronzeia
com o sol. Não fica rosada, não fica totalmente aquele vermelho. Não. Fica só um pouquinho aqui com um moreno passado por cima, assim. Então, tipo aqui em volta dos olhos, só. O resto tudo bronzeia. Então, eu não posso ser configurado como branco, né? E nem como um moreno escuro. E é isso, gente. Eu sou ponte entre culturas, ponte entre povos e línguas. É isso. Eu tenho essa aparência arabizada, mas eu sou ponte de culturas que estão aqui dentro de mim, né? E as pessoas não entendem, não são obrigadas a entender. E eu sou assim, gostou, gostou. Se não gostou, problema seu. Você está perdendo a chance de conhecer uma pessoa legal, está perdendo a chance de me ajudar, de eu ajudar você. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, depois eu posto mais vídeos.